Seja muito bem-vindo ao segundo vídeo da nossa série Como Deus nos criou, da palavra à vida. Essa é uma série para quem deseja compreender em profundidade como Deus formou o ser humano, sua imagem e semelhança, e quais princípios espirituais Ele deixou implantados em nós desde a criação. No primeiro vídeo falamos sobre o poder da palavra e hoje nós vamos avançar um nível mais profundo e falar sobre algo mais silencioso, porém extremamente poderoso, o pensamento. E antes de qualquer palavra ser liberada, existe um pensamento. Antes de qualquer ação, existe uma intenção. E antes de qualquer realidade visível, existe uma construção invisível acontecendo dentro da mente. A Bíblia nos ensina em Provérbios 23:7, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Esse versículo revela um princípio espiritual profundo. O que governa a sua vida não é apenas o que você faz, mas aquilo que você pensa e permite habitar dentro de você. Quando a Bíblia fala em coração, ela não está falando apenas de emoção. No hebraico, coração significa mente, consciência, centro das decisões, lugar das intenções. Ou seja, aquilo que você pensa de forma constante se torna quem você é. E o pensamento ele não é neutro, ele é criativo, formador e espiritual. Ele molda a identidade, direciona escolhas e constrói destinos. E Deus criou o homem com uma mente viva, consciente, alinhada ao céu, antes da queda. Adão pensava como Deus pensa. Não havia separação entre o pensamento humano e a vontade divina. E a mente do homem era pura, clara, alinhada à verdade. Mas quando o pecado entrou, algo aconteceu. Primeiro na mente, antes de acontecer na ação. E Eva foi influenciada por uma sugestão. O inimigo não começou pelo comportamento, começou pelo pensamento. Ele semeou dúvida, distorção, questionamento. Foi isso mesmo que Deus disse? E quando o pensamento foi aceito, a ação veio como consequência. Isso nos ensina que a mente é o primeiro campo de batalha espiritual. É ali que as guerras são travadas, é ali que sugestões são lançadas. Nem todo pensamento que passa pela sua mente nasceu em você. E a Bíblia nos mostra que existem influências espirituais ao nosso redor constantemente tentando plantar ideias, mentiras, medos, distorções e identidades falsas. Por isso a palavra de Deus nos alerta tantas vezes sobre a necessidade de vigiar a mente. E o inimigo não precisa destruir alguém fisicamente se ele consegue dominar seus pensamentos. Ele trabalha através de sugestões sutis, repetidas, silenciosas, pensamentos de incapacidade, de culpa, de medo, de rejeição, de indignidade. Quando esses pensamentos não são confrontados, eles se tornam fortalezas. E uma fortaleza mental é um padrão de pensamento tão repetido que passa a parecer verdade absoluta. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios 10, quando diz que precisamos destruir sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando o castigo todo pensamento à obediência de Cristo. Significa que nem todo pensamento merece permissão e nem todo pensamento deve ser acolhido. Pensar é natural, mas permitir é uma escolha espiritual. Jesus entendia profundamente esse princípio, por isso ele constantemente confrontava mentalidades antes de confrontar comportamentos. Ele dizia: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Ele estava reprogramando a mente das pessoas, trazendo uma nova consciência. Porque a mudança verdadeira não começa fora, começa dentro. A mente é um campo fértil. Aquilo que você alimenta cresce, aquilo que você tolera se fortalece e aquilo que você repete se estabelece. E pensamentos se transformam em crenças, crenças moldam identidade, identidade define decisões, decisões constroem destinos. E é por isso que a guerra espiritual não é apenas externa, ela é interna, silenciosa, diária. O inimigo sabe que se ele conseguir controlar o que você pensa sobre si mesmo, sobre Deus e sobre a vida, ele não precisa fazer mais nada. Mas Deus também sabe disso. Por isso, ele nos chama à renovação da mente. Em Romanos 12:2 nos diz que somos transformados pela renovação da nossa mente. Não é pela força e não é apenas pela emoção, mas pela mudança de consciência. Renovar a mente não é repetir frases positivas sem profundidade. Renovar a mente é alinhar seus pensamentos à verdade de Deus. É identificar mentiras, confrontá-las com a palavra e substituí-las conscientemente. É aprender a discernir pensamentos que vêm do medo daqueles que vêm da fé. Pensamentos que vêm da carne daqueles que vêm do espírito. E quando você muda a forma como você pensa, você muda a forma como sente. Quando muda a forma como sente, muda a forma como age e
quando muda a forma como age, muda os resultados da sua vida. Por isso, guardar a mente é um ato espiritual. Vigiar os pensamentos é maturidade espiritual. Escolher no que pensar é autoridade espiritual. Filipenses 4:8 nos orienta claramente sobre onde devemos focar a mente. Tudo o que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo e tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Isso não é poesia e estratégia espiritual. E pensar certo não é ingenuidade, é proteção. E quando você entende que os seus pensamentos, eles estão criando caminhos internos, você passa a viver com mais consciência. Você começa a perceber que muitas batalhas não são contra pessoas, situações ou circunstâncias, mas contra padrões mentais antigos que precisam ser desconstruídos. E a verdadeira liberdade, ela começa quando a mente é curada. Deus nos criou para pensar com clareza, com verdade, com fé. A mente não foi feita para ser um lugar de tormento, mas um espaço de comunhão com o Criador. E quando você alinha seus pensamentos com a verdade de Deus, você volta ao design original. Você começa a viver a partir da consciência e não da reação, da fé e não do medo, da verdade e não da ilusão. Por isso, compreender o poder do pensamento é essencial para viver a vida que Deus planejou. Porque assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. E quando o pensamento é curado, a vida inteira começa a se alinhar. Se você deseja aprofundar esses princípios, aprender a renovar a mente de forma prática, espiritual e consciente e viver um processo real de transformação interior, existe a Academia Alma Guerreira, um espaço criado para quem deseja viver saúde integral, corpo, alma e espírito, aplicando princípios espirituais no dia a dia, com verdade, profundidade e propósito. Essa série continua e nos próximos vídeos vamos avançar ainda mais na compreensão de como Deus nos criou e do poder que Ele colocou dentro de você.